Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Altemar Oliveira e estamos aqui para a nosso terceiro videocast aqui, como se tornar um líder eficaz. Aula 3, planejar é preciso. Tá? Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente recapitular o que nós aprendemos já até agora. Tá? Deixa eu voltar lá para o começo para a gente vir falando um pouquinho sobre tudo que já aprendemos. E se você não viu os outros dois vídeos, tá? Você pode assistir aqui mesmo no site da Fatels, aqui no link aqui em cima. Você vai clicar no vídeo 1, assistir o vídeo 1, depois o vídeo 2, e esse é o nosso terceiro vídeo, tá ok? Então, deixa eu voltar um pouquinho para a gente revisar aqui, fazer uma pequena revisão. A primeira aula nós falamos de como nós falamos da boa notícia, a liderança cristã é simples, tá? Falei sobre a integridade ser a virtude central na liderança cristã. O líder cristão ele precisa necessariamente, obrigatoriamente ser íntegro, né? Ou seja, nós estamos vivendo aos moldes de Cristo. Então, integridade é um fator primordial na liderança cristã. Falei do fenômeno da autoridade espiritual, que a autoridade espiritual é algo dado por Deus e que as pessoas reconhecem em nós, tá? Esse fenômeno é a autenticidade, é o testemunho de Deus, né? Sobre a autenticidade de um líder, e esse fenômeno vem juntamente com a convicção de que devemos confiar em tal liderança, em tal ministério, tá? Falei sobre algumas funções do líder cristão, tá? Que a primeira preocupação dele e a função principal é que ele se cuide e se preocupe de si mesmo, da sua vida espiritual, para que possa atender o povo de Deus, como diz lá em Atos 20, 28. Atendei por vós, primeiro, né? E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu para pastoreardes, né? Então, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a primeira função do líder é se preocupar consigo mesmo, com a sua vida espiritual. O líder é chamado de Deus, tá? Ele tem que entender que foi chamado de Deus, foi chamado pelo próprio Deus para exercer tal função dentro da igreja, né? E foi chamado para apacentar, né? Para apacentar, que é o verbo do poimaino, né? Que você pode ter mais detalhes aí no primeiro vídeo. E entender que ele está apacentando pessoas e que foi adquirida com o próprio sangue de Cristo, né? Quando eu coloco o seu próprio sangue, é o próprio sangue de Jesus, tá? Então, é importante que o líder saiba disso e que tenha isso na sua caminhada cristã, tá? Em poucas palavras, a função do líder é pastorear. As pessoas são mais importantes que os programas, planos ou procedimentos. E hoje, na nossa atual sociedade, nós podemos facilmente perder de vista esse fator central. Falamos sobre funções do líder, que é, primeiro, capacitar a igreja para fazer a obra do ministério, criar estratégias para o crescimento integral da igreja e supervisionar os seus liderados. Falamos sobre a estratégia do líder, né? O produto principal do líder, que eu expliquei mais no vídeo que você assistiu, ou se você não assistiu, você assiste aí no primeiro vídeo, tá? Vamos passar aqui um pouquinho mais rápido. E aí nós entramos na aula 2, que era um líder visionário, tá? Nós falamos sobre uma visão, é um sonho possível, que envolve dois aspectos, que o primeiro aspecto é o próprio sonho, é um sonho, e o segundo aspecto é um plano realizável. Então a visão, ela tem que ter ela é um sonho que nasce no coração de Deus primeiro, e coloca no nosso coração, e esse plano é realizável, né? Então nós falamos que primeiro é um plano. Então, um plano sem um sonho carece de ímpeto para atrair líderes necessários para fazê-lo funcionar. Sem um plano, um sonho é meramente visionário e nunca aterrissará. Então, os dois precisam estar aí interligados, tá? Falei alguns exemplos de visões, de pessoas visionárias, né? E falei sobre planejar, né? Visionar, mas também planejar. Sem um plano, uma visão é meramente visionária. Um líder sem visão é apenas um administrador. Falei sobre as características de uma boa visão, que a visão é algo simples de entender,
a visão é difícil, mas não é possível de executá-la, e essa visão tem que necessariamente beneficiar o reino de Deus, e ela fundamenta-se num chamado pessoal de Deus. Tá? E a gente concluiu, né, falando sobre as características de uma boa visão. Tá? E agora nós vamos entrar na terceira aula, que é planejar. Planejar é preciso. Tá? Eu quero falar com vocês sobre planejamento. Deixa eu voltar um pouquinho. Tá? Então, nesse capítulo, nós vamos tratar de planificação em dois níveis, grande e pequena. Primeiro, nós vamos falar sobre o tipo de plano que você necessita para uma visão grande, do tipo mencionado no capítulo anterior. Então, trataremos com uma simples planificação anual, como a que se usa numa planificação de uma igreja local. Nós vamos falar de planejamento de uma igreja local. Suponhamos que a sua visão é estabelecer a maior e mais influente escola cristã da cidade. Como você criaria um plano para essa visão? O êxito de sua visão depende em grande parte de sua habilidade para comunicá-la aos participantes e apoiadores potenciais. Isto, por sua vez, depende de sua própria habilidade para pensar em passos intermediários em direção à meta e conseguir uma compreensão realista dos recursos necessários. Escrever sua visão em um parágrafo breve e simples é de grande ajuda. Depois escreva suas metas intermediárias e como você espera consegui-las. Para convencer os cristãos maduros da validez de sua visão, seu plano necessita incorporar certos elementos ministeriais, às vezes encontrados nos princípios de missões. Então, nós vamos falar sobre planejamento e vai ser algo muito interessante. Tá? Primeiro aqui nós vamos falar sobre elementos de um bom plano. Primeiro elemento de um bom plano é como será eventualmente reproduzível pelos participantes. Como é que esse plano pode ser reproduzido pelas pessoas que você quer colocar dentro desse plano. Então, este é um princípio básico missionário. Quando os apóstolos estabeleciam igrejas, eles capacitavam homens chaves para fazer o mesmo. Uma pergunta importante que se faz é: quanto do que estou fazendo é reproduzível pelas pessoas que estou ministrando usando seus próprios recursos? Então, primeiro elemento é que o líder não pode ser insubstituível. Tudo que eu reproduzo, ou grande parte do que eu reproduzo, do que eu faço, precisa ser repassado para que outros façam. Né? E essa é a grande pergunta. Quanto do que estou fazendo é reproduzível pelas pessoas que estou ministrando? Usando seus próprios recursos. Então, os apóstolos, Paulo, por exemplo, ele tinha essa visão de liderança. Ele estabelecia igrejas e ele não ficava, ele nomeava pessoas para que desse continuidade nesse trabalho. Então, o primeiro ponto é fazer pessoas que reproduzam o seu trabalho. Formar pessoas que sejam capacitados para fazer aquilo que você faz. Tá? Esse é o primeiro ponto. Um bom plano deve ser facilmente entendido pelos participantes. Tá? Segundo ponto. Como poderá se autofinanciar? Como é que esse plano se autofinancia? Autofinancia-se? Essa é uma segunda pergunta. Parte do plano é conseguir autofinanciamento do ministério. Senão você cria um sistema de dependência. Isso impede o amadurecimento da missão cristã. Não crie uma dependência de você mesmo. Se sua visão requer sua existência perpétua para funcioná-la, então você está construindo seu próprio ninho e não o reino de Deus. Né? Então, a sua visão ela precisa ser autofinanciada. Ela não pode depender de uma pessoa. Por exemplo, quero dar um exemplo de um ministério onde nós estávamos trabalhando, né, e eu ali tinha uma empresa. E por algum período, por algum tempo, eu acabei me perdendo nessa questão e a minha empresa financiou aquela igreja. E quando eu assumi o compromisso e eu disse, não, a minha empresa vai pagar o aluguel da igreja e vai pagar as contas da igreja, a minha visão era que
os recursos que entravam na igreja fossem destinados para outras funções. E isso, o que aconteceu com isso? Os irmãos que estavam conosco acabaram por entender de que não precisavam mais ajudar na igreja, não precisavam mais financiar aquele trabalho, porque a igreja do pastor, a empresa do pastor estava já cuidando, né? E quando a minha empresa entrou num momento de crise, que a gente não pôde mais financiar o trabalho, nós tivemos sérios problemas. Então, isso foi um erro, tá? Eu confesso, foi um erro, porque nós precisamos, a nossa igreja, a nossa visão, o nosso plano, aquilo que você se propôs a fazer não pode estar sustentado apenas em você ou em alguém. Você não pode financiar isso sozinho, tá? Essa é uma questão importantíssima. Você não pode. Tem que estar, ela tem que ser autossustentável, autofinanciável, né? Então, não crie uma dependência de você mesmo. Não faça isso, porque lá na frente você pode obter maus resultados, tá? Então, primeiro é como será reproduzível para os participantes, como poderá se autofinanciar. Terceiro, como obter recursos necessários. Cada líder cristão exitoso pode dizer como começou com nada e como Deus proveu, aliás, pouco a pouco. Deus raramente deposita tudo de uma vez em nossas mãos. Deus normalmente nos obriga a começar com pouco. Veja cada pequeno recurso usado por Deus como um pagamento inicial da visão. Então, esse terceiro ponto é importante. Como obter recursos necessários? Deus vai dar estratégias para que você capte esses recursos necessários para ir caminhando e crescendo conforme o tempo. Não pense que você vai obter grandes recursos, grandes fontes de dinheiro para investir no seu plano, no seu projeto de uma vez. Não, Deus ele vai te colocando à medida que você vai crescendo. Então, e nós precisamos também planejar isso. Como é que eu vou obter esses recursos? Quais são as fontes que vão me ajudar a obter esses recursos? Tá? Quarto, avaliações. Você necessita avaliar regularmente o progresso das metas. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Quantas de minhas metas intermediárias já consegui? O tempo para conseguir minhas metas tem sido maior do que o esperado? Quais são os principais impedimentos? Sempre na igreja haverá pessoas que não aceitam suas metas. Não se importe. Essas pessoas querem fazer algo diferente. Inclusive declaram que Deus as tem chamado para fazer isto ou aquilo. Ao estabelecer uma igreja local. A liderança necessita fazer todo o possível para acomodar essas pessoas sem perder de vista as suas metas. Tá? Então, ponha as suas metas, avalie, faça avaliações. Estou conseguindo, não estou, preciso melhorar. Então, é necessário, tá, fazer avaliações. Quantas de minhas metas já consegui? Qual é o tempo para eu conseguir? Eu estou conseguindo bater esse tempo, essa meta? Tá? 5. Ponha tudo por escrito. Isto ajuda a clarear os seus próprios pensamentos, como também ajuda a medir seu progresso. Periodicamente, no plano da visão, você pode fazer por escrito a seguinte pergunta. Nós saberemos que estamos progredindo para alcançar a visão quando? Logo, põe alguma meta intermediária para que os participantes saibam que estão progredindo em direção à visão. O participante verá melhor onde ele mesmo está no plano. Você pondo isso por escrito, o próprio participante vai saber, olha, eu estou aqui nesse plano, estou em tal local e eu estou progredindo. Além do mais, demonstra que você, como um líder cristão com integridade, não tem nada do que esconder. Então, ponha tudo por escrito. Planifique isso. Porque eu tenho certeza que o seu projeto tem tudo para se concretizar. Tá? Aqui eu mostrei um exemplo, né? Quem é quem, o nome do líder, o contato, e aí a gente pode expandir essa planilha, que eu vou deixar uma planilha aqui para você fazer um download, tá? Logo no final do curso, tá? Planificação dentro da igreja local. Na igreja local, os líderes necessitam estabelecer a visão e as metas.
Uma igreja sem uma visão e sem metas claras não irá a parte alguma. A planificação anual é imprescindível para uma igreja. Uma igreja que não tem planificação, que não tem meta, ela está fadada a ser um barco à deriva, né? Ela vai mudando conforme o tempo, conforme as estratégias do mundo, e aí se planejam, se amoldam. Por isso que nós vemos hoje muita igreja se amoldando ao mundo, porque não tem um planejamento estratégico dado por Deus, não tem uma visão de Deus, de como crescer, de como crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vai sendo levado por ventos de doutrinas e acaba o jeito que está aí a nossa igreja no Brasil, infelizmente, né, eu tenho que dizer isso, tá? Mas então precisamos estabelecer as visões e as metas, porque sem essas visões e sem essas metas claras nós não iremos a parte alguma. A planificação anual é imprescindível para uma igreja crescer, tá? Exemplo de um plano. Nesta ilustração, a liderança da igreja decide estabelecer uma escola para uns 30 estudantes dentro de um prazo de 10 anos. A escola poderá sustentar-se a si mesma sem necessidade de recursos da igreja. Então nós precisamos, primeiro, estabelecer as metas intermediárias. As metas intermediárias se referem aos passos menores necessários para chegarem ao objetivo final. Alguns passos intermediários podem ser: começar o primeiro ano com um centro de cuidado infantil diário para que os vizinhos tomem conhecimento da existência da igreja. Ou seja, o projeto é ter uma escola com 300, mas nós podemos começar com um centro de cuidado infantil, tá? Para que a vizinhança conheça, para que os vizinhos possam tomar ciência do que a igreja está fazendo. Começar no jardim de infância usando as salas da escola dominical, adicionando uma série a cada ano até alcançar o objetivo. Recrutar professores durante o primeiro ano para poder adicionar uma nova série no próximo. Designar 10% das ofertas ao projeto escolar para prover fundos para o próximo ano e para um fundo de construção. Esses são exemplos de plano, tá? Lista de recursos disponíveis. Uma parte gratificante de implementar uma visão ordenada por Deus é ver como Ele provê. As pessoas muitas vezes descobrem que tem mais recursos do que pensavam, tá? Então, precisamos analisar quais são os recursos que estamos disponíveis para que possamos aplicar nesse planejamento, tá? E se não tiver recurso, é dispor deles. Resumo. Lista de recursos necessários. Para completar o objetivo final, se necessita 20 pessoas qualificadas. Este grupo inclui os professores para todas as séries, uma secretária, um contador e 2 administradores. Necessidades financeiras. O projeto necessitará de uns R$250 mil para novos edifícios e 50 mil para equipamentos dentro dos próximos 5 anos, para poder acomodar os alunos da 5ª à 8ª série. Um bom plano solidifica a visão. E reprodução. No 5º ano, se começará a preparar professores interessados em administração escolar. Isto liberará os administradores atuais para iniciar uma nova escola no outro lado da cidade. Eu quero agradecer a todos por ter estado aqui conosco, né, nessa pequena aula introdutória aqui de liderança cristã. E logo logo estará disponível aí o nosso curso avançado em teologia da Fatels. Você pode se inscrever aqui no nosso site www.fatels.org, tá? E vai ser uma grande bênção para você. E eu vou deixar aqui disponível para vocês para download, PowerPoint, para você baixar e estudar na sua casa, e também uma planilha de como estabelecer as metas para a sua igreja, tá? Obrigado e que Deus abençoe a todos.